Camila, obrigado pela presença. Você sabe que você é especial nas trocas que a gente tem, né? De compartilhar pacientes, de experiências profissionais. Então é muito bom te receber e espero que esse momento seja rico para nós dois e para quem estiver assistindo. Com certeza. Eu não poderia deixar de aceitar esse convite. Acho que, como você falou, no campo da saúde mental, onde nós estamos, essas trocas são riquíssimas e para mim foi uma honra estar aqui, inaugurar esse espaço de conversa, de informação. Então, eu só quero agradecer essa oportunidade. Ótimo. Conta um pouquinho para mim da tua trajetória. Você é de Ribeirão Preto, né? Isso. E veio parar em Jundiaí. Conta um pouquinho da tua trajetória pessoal, profissional, até chegar onde você está hoje. Isso. Acho que a escolha por terapia ocupacional, ela foi muito bem estudada, porque eu estava já entrando na Universidade de Fisioterapia, lá em Londrina. E aí, quando eu conheci o que de fato a terapia ocupacional poderia compor no processo de reabilitação física, mental, e toda a história da terapia ocupacional me conquistou muito. E aí eu fiz o caminho de volta do Paraná, de Londrina, para ficar em Ribeirão de novo, prestei o vestibular e passei na UFSCar em terapia ocupacional. E fui aos poucos me engajando com uma proposta de cuidado desde a universidade, de como que as pessoas com qualquer tipo de deficiência conseguem estar no mundo. Então, eu engajei alguns projetos de pesquisa lá, junto com a engenharia civil, desde propor adaptações do meio do espaço urbano, trabalhei com idosos, mas me engajei mesmo na área da saúde mental. Então, meu primeiro trabalho foi em São José dos Campos, acabei conhecendo meu marido na faculdade, ele fez engenharia e eu terapia ocupacional, nos casamos e ele foi trabalhar em São José dos Campos. E logo eu já estava lá também. Comecei num hospital psiquiátrico da cidade e também tive um encontro muito importante com aqueles doentes mentais que estavam lá internados há muitos e muitos anos. E aí aquilo me inquietava muito, muitas portas trancadas, muitos portões, uma condição de vida muito difícil, uma desorganização, de autocuidado, de relações. E aí eu falei, precisamos mudar um pouco esse cenário. E junto com a coordenação de saúde mental de São José dos Campos e a direção desse mesmo hospital, iniciamos em 2003 a primeira residência terapêutica, que é a proposta desses moradores que estavam há muitos anos dentro dos hospitais psiquiátricos poderem estar de volta no convívio social, através da organização de uma casa, e que eles aos poucos possam ir retomando sua vida e a sua individualidade. E dessa forma foi um encontro, assim, a saída do hospital e a chegada para a residência de pessoas que estavam tantos anos lá. E tantos anos, eu falo, a média é 20, 30 anos. Algumas situações vida, né? há 40 anos. E daí fizemos uma trajetória de implantação desses serviços com os hospitais do Vale do Paraíba. Ao todo eram 11 residências terapêuticas lá em São José dos Campos. Uma transformação muito importante. Claro, é um trabalho de uma rede toda. E acho que esse trabalho das residências vai me trazendo muito a ideia da composição do cuidado de uma pessoa que sofre da doença mental. Com o médico, o psicólogo, o assistente social, quais são as condições, como essa pessoa consegue se organizar para dormir, para preparar um café. Isso me enriqueceu muito na prática quando chega as pessoas atualmente para receberem os atendimentos. Mas aí eu me mudei para Jundiaí por uma questão familiar e de logística de transporte para ir para São Paulo. Meu marido trabalha em São Paulo. E aí, quando eu chego aqui em Jundiaí estava sofrendo depois de 15, 20, quase 20 anos, porque eu me mudei em 2016 para cá. Então, em 2016, Jundiaí precisava
se haver com as pessoas que estavam internadas nos hospitais e tinha alguma referência sendo daqui de Jundiaí. E eu chego nesse momento aqui, ainda um pouco perdida na cidade, mas vou conectando com psiquiatras, entre eles, né, você, para poder me apresentar aqui. E Jundiaí também precisava de implantar essas residências. E aí, novamente, eu assumo a coordenação e implantação, inicialmente de 2 residências terapêuticas. Hoje nós temos 3 e cada uma delas tem a sua coordenação, mas eu pude participar da implantação, da retirada de moradores que tinham alguma referência aqui de Jundiaí, mesmo sem vínculos familiares ou vínculos muito empobrecidos. Então, Jundiaí também começou a compor. E o engraçado é que eu encontro as pessoas de São José, e aí, Camilo, conta uma novidade, onde você está trabalhando? Em residência terapêutica, mas ainda sigo. Cada vez que aparece alguma pessoa que está numa institucionalização de muitos anos e aparece num censo que foi promovido pela Secretaria Estadual de Saúde, que ainda está, né, uma dessas pessoas, ainda se encontram nesses hospitais, é um encontro que eu sei que eu consigo ter alguns recursos que vão melhorar a vida dessas pessoas. Então, eu continuo nesse trabalho junto com uma equipe grande de cuidadores da rede aqui de saúde mental de Jundiaí e também nos atendimentos no consultório. No consultório. E são 3 residências em Jundiaí? São 3. Né? Cada residência tem 10 moradores. Elas são classificadas em tipo 1 e 2. 2 é uma complexidade maior, então quando eu começo em São José, em 2003, e Jundiaí, 2018, inaugurou a primeira residência. A maioria muito já idosos com muitas outras complicações. Então, na minha trajetória também eu pude viver por um pouco menos de 1 ano na Itália, que também a Itália ela traz muito um modelo de uma reforma psiquiátrica que o Brasil atravessou na década de 80, que, assim, muita indignação, denúncias de como eram esses pacientes dentro dos hospitais. Então, eu pude vivenciar um pouco desse modelo em 2006, eu passo um tempo na Itália, consegui estar junto de trabalhos voltados para a reabilitação psicossocial, e isso me enriqueceu ainda mais a prática quando eu volto, continuo nas residências terapêuticas, mas pensando nessa lógica do convívio, da possibilidade dessas pessoas se organizarem de novo. Então, foi uma experiência muito bacana. Maravilhoso. E você, como é que você traz a questão da terapia ocupacional como o cerne, a essência da TO, né? De onde veio, qual é a história da TO, né? Porque é uma prática que acho que agora as pessoas conhecem mais, até por conta, acho que dos transtornos do desenvolvimento, né? Autismo, que vem ganhando mais força, né? No conhecimento das pessoas, e a TO é uma das práticas fundamentais aí. Mas o surgimento da terapia ocupacional, para que ela se propõe, né? Como essência, vem da reabilitação, vem de qual cerne, assim, você conseguiria dizer? A TO, ela tem uma história que ela inicia algumas práticas, e o próprio nome, né, de terapia ocupacional, ela necessita de uma ocupação ou de um fazer que possa ter sentido. E isso começa lá no século XX, especialmente nos Estados Unidos, no pós-guerra, reabilitação de soldados e o uso de atividades e como as pessoas vão podendo se organizar, de trazer de volta uma função. Então, eu avalio que isso é muito rico. E na Europa, muito voltado dentro dos hospitais, na década também de 1950, por aí, voltado para os transtornos mentais. E que muitas vezes dentro de hospitais psiquiátricos, a ocupação e uma função que era dada para aquelas pessoas que estavam internadas, de alguma forma favorecia uma organização.
Mas as primeiras iniciativas de profissionais que foram desenvolvendo a prática da ocupação como uma forma de tratamento e organização e reabilitação surge da enfermagem. De uma professora do curso de enfermagem, isso lá nos Estados Unidos, que vai trazendo essa prática dentro mesmo de hospitais, de como que vamos, de novo, ir até o banheiro de uma pessoa que está com uma dificuldade, que adaptação, que não consegue escrever, como é que vamos adaptar? Então, a TO, ela tem uma origem muito na questão da funcionalidade, esse fazer com algum propósito e que gere uma resposta de uma melhora. Não é uma cura. Acho que as pessoas que vão procurar terapia ocupacional muitas vezes estão numa situação muito difícil. Nós precisamos pensar em como promover uma melhora e uma independência diante daquela situação que se instalou. E pode ser desde criança, idoso, numa questão da doença mental, que não é tão declarada no sentido de uma visualização tão declarada, mas que precisa de ajustes para o dia a dia ser mais autônomo, né, de condições de tomar algumas decisões, independente de ir e vir e levantar o seu próprio copo e preparar a sua própria refeição. E a TO, ela tem eu me formei, né, não vou ficar aqui falando dos anos, mas não tinha tanto essa repercussão como tem surgido aí dos últimos 2, 3 anos aí. A TO deu ela se tornou mais visível, especialmente pelas questões do transtorno do desenvolvimento, das questões do transtorno do espectro autista, que ampliou muito os diagnósticos. E aí a TO acaba tendo um papel importante. A TO tem algumas linhas, né? Tem a reabilitação física, a saúde mental, a área da infância e a integração sensorial. A integração sensorial é uma parte do campo da TO e que ajusta algumas disfunções ligadas às questões sensoriais. Então, tem pessoas que têm alguns desajustes que precisam ir regulando. Mas, no momento, não é só isso, né, TO. Então, quando eu fui recentemente fazer uma aula num curso da terapia ocupacional, muitas pessoas não conheciam o trabalho da TO com idosos, com pessoas em situações de uma franca crise da doença mental. E como é que nós vamos ajustar esse dia? Porque as disfunções vão acontecendo, e aí é necessário um encontro muito verdadeiro para a gente identificar o quanto que aquilo limita a pessoa para a sua vida e como nós vamos promover essa reabilitação. Então, nessa história da TO, de cuidar da pessoa para que ela consiga estar inserida na vida, e não importa a área que você vá atuar, a TO, ela usa da atividade como um meio. Então, às vezes tem criança que não consegue amarrar o sapato, mas eu posso promover outras coisas que ela vai conseguir amarrar o sapato, independente se ela tem um déficit de atenção, um transtorno do espectro autista. Não é o mais importante ali identificar um diagnóstico, mas como ela funciona no seu dia, né? E que condições ela tem para desenvolver as atividades. Isso é interessante da TO, porque dentro do trabalho da psiquiatria, eu vejo que essa interface com a terapia ocupacional é muito interessante, porque eu vejo que há sempre, a abordagem da TO, ela visa uma prática, né? Ela visa a praticidade no sentido não só a subjetividade, como a psicologia, né? Que é um campo mais da subjetividade, da fala. A TO vai muito para o campo da ação, né? Do movimento, da funcionalidade, da autonomia. E isso é muito interessante, porque às vezes as pessoas precisam também desse suporte, desse apoio, para que a vida fique mais autônoma, né? Consiga desenvolver funcionalidades ou perdidas ou não adquiridas, né? E acho que esse é uma abordagem interessante da TO na prática, né? E toda a história da TO, ela vai se configurando, e em 1969 que ela se organiza como um curso mesmo. 69. 1969. Então ela começa com 2 anos, depois ela passa para um curso
mais amplo, e aí toda análise da atividade é muito foco da TO. Tá. E eu posso usar recursos artísticos, eu posso usar as atividades básicas da vida diária, desde cortar um pão, como que a criança já está com uma idade, ela não consegue pegar o talher e se alimentar. E o trabalho da TO muitas vezes é ir na casa, é acompanhar essa organização, e nunca é um trabalho sozinho, né? Porque eu falo, dependendo de qual é a questão que é trazida para uma intervenção, é necessário uma rede de apoio. Então, é necessário que o médico esteja junto, que a psicóloga, que uma fono, que uma fisioterapeuta. E aí o trabalho em rede e esse diálogo, ele é muito rico. Eu tenho sentido falta, às vezes, acho que no campo da saúde mental, assim como no campo da saúde pública, mais especialmente, é necessário essas trocas, assim, são muito evidentes que sozinho ninguém consegue muitos avanços, mas quando estamos na parceria do compartilhar, porque muitas vezes o remédio vai ajudar a manter uma estabilidade do humor mais possível de realizar as atividades, aí eu consigo. A físio consegue promover um engajamento com alguma atividade que vai ser importante. Então, eu foco muito e eu gosto de ter parceiros nesse cuidado, porque só assim nós vamos caminhando com mais coesão. E as informações que eu consigo te trazer e você consegue me trazer vai compondo um cuidado muito mais profundo daquilo que a pessoa precisa. Exatamente. E no campo da infância e da adolescência, né? Acho que não só as questões do espectro autista, mas de crianças que hoje, pelo menos eu observo na prática, que tem muito mais dificuldades com coordenação motora fina, com o fazer, algumas coisas, você deu exemplo, amarrar o tênis ou, enfim, subir em algum lugar, a destreza, as habilidades motoras, e eu vejo assim, sem colocar na conta de um diagnóstico específico, mas eu não sei se a tua percepção é que a gente mudou muito a forma de viver, né? Com a tecnologia, com esse modus operandi atual. Então, diria de 15 anos para cá, né? Como você imagina e acha que o desenvolvimento infantil, o que está diferente, que também pode, não que seja uma única explicação, mas são vetores que podem influenciar também no desenvolvimento dos aspectos sensoriais e motores de uma criança, né? Que eu quero chegar onde? Hoje eu vejo muito mais pais, escolas e até as crianças com algumas alterações, né? Seja da parte sensorial ou da parte motora, que não são diagnósticos exatamente, mas elas estão ali. Então não sei até que ponto os estímulos precoces ou da tecnologia ou da falta de alguns estímulos que existiam mais, né, da criança andar descalça e não virar uma neurose de doença, por exemplo, ou de pisar na terra, ou de lidar com objetos de algodão, de tecido e não só de plástico, ou estímulos eletrônicos, visuais, o quanto isso pode interferir no desenvolvimento desse aparelho sensorial e motor, né? Eu sei que é uma questão complexa, estou trazendo aqui como uma reflexão, né? Não com a ideia de esgotar o assunto. Mas tem algo do entendimento disso no desenvolvimento infantil, de como nos últimos anos, seja pela tecnologia ou do modo contemporâneo de levar a vida, que justifiquem esse aumento de incidência de algumas coisas que antes não tinha dessa forma? É uma pergunta muito complexa, acho que vem sendo desbravada recentemente alguns artigos recém-saídos aí de pessoas que estão engajadas nessa busca de algumas respostas. Acho que o conhecimento precisa ser traduzido para algumas questões como essas, né, desse desenvolvimento. Primeiro porque teve um alargamento aí dos critérios diagnósticos. Sim. Então, coisas que talvez de 15 anos, essas revisões que vão sendo feitas do Código Internacional de Doenças, o CID, vai ampliando um pouco quem vai entrar para esse CID. Então,
ficou mais amplo os critérios que vão tendo esse diagnóstico. E todas essas situações que você colocou, de muita tecnologia, uma falta, às vezes, de rotina, de conseguir explorar. Acho que as crianças têm se perdido, e os pais também. Nessa lógica do tempo, de como que a gente consegue administrar os afazeres, como vai sendo sobrecarregados, os pais e as crianças vão entrando nessa onda, então não consegue ter tempo de desconexão, muitas vezes a situação de um hiperfoco para algumas coisas, porque aquilo chama, e a tecnologia e os atrativos visuais vão concentrando a criança naquilo, a rapidez com que... Difícil hoje a criança ler um livro, já sei, já passa para frente. E quando mais as séries vão ficando... A gente fala de, às vezes, as crianças menores, mas as séries vão avançando e as crianças vão ficando mais desatentas, mais desinteressadas. Exatamente. O livro, o resumo, vamos competindo com situações de uma facilidade de colocar algumas perguntas e já ter uma resposta. Você coloca no YouTube, você quer saber da guerra, da Revolução Francesa, joga no YouTube um vídeo ali. Ou mesmo os trabalhos que já vão sendo prontos. Então a gente já não faz mais no papel, a colagem. Vou pesquisar sobre... E a Theo ama essas coisas de colagem, de tecido, de sensorial. E essa desregulação que vai aparecendo, às vezes, não consegue ouvir barulho, porque às vezes ou tá com o fone e aquela repetição, e com muito cuidado eu vou dizer isso, muitas vezes o próprio sistema que está se formando agora, e essa busca de que meu filho tem alguma coisa, eu preciso de um diagnóstico. Aí já conheci famílias que procuraram mais de 12 especialistas até falar, ele me deu o diagnóstico, agora eu já entendi. E vai receber, em algum momento vai receber. Ficar tentando, vai. A gente sabe porque que isso... assim, olha, ele tá andando na ponta do pé, ele não tolera barulho. Isso. Ele não suporta ir na areia da praia, que tem uma aversão. E às vezes não é numa consulta. Eu acho que todas essas disfunções, elas merecem um acompanhamento, um processo de avaliação. Porque aquele dia a criança pode estar não interagindo olho no olho, e não dá para fazer isso numa consulta e sair, e parece que também isenta um pouco da gente investir nessas outras partes. Não, faz todo sentido. Tem alguns médicos, acho que é no Sul, que eu estava lendo, que estão entregando uma receita verde, que eles falam, que tenha 5 minutos de sol, que vá pisar na grama, que vá fazer algumas coisas ao ar livre. Nós estamos perdendo isso. Não. E todo o processo diagnóstico, seja que igual assim, melhor que ser rei é ser amigo do rei, porque a gente precisa contar com o apoio de pessoas que vão entender sobre o assunto e vão compor essa rede. Um diagnóstico, às vezes, numa consulta não vai, e muitas vezes vai acontecer. Mas não é possível, às vezes, você... E vai acontecer, porém, essa junção de conseguir, mas eu não consigo te dar esse diagnóstico, mas eu tenho pessoas que você vai passar por um processo de avaliação, você vai experimentar algumas situações que vão poder trazer mais informações sobre aonde é necessária uma intervenção. E muitas vezes a intervenção vai ser com os pais, e não sempre só com as crianças, porque muitas vezes é isso, meu filho precisa de alguém, de uma terapia, e aí nós vamos partir para uma categorização agora de que todo mundo recebeu o diagnóstico de TEA, vai passar 20 horas com aba, vai ter uma série de rotina que não vai sobrar muito espaço para as outras atividades. Então, a criança já está na escola, segue uma jornada difícil de encaixar, você vai vendo o quanto sobrecarregado vai ficando, e a exposição também da criança de ser já taxada, você tem que ir, porque você tem esse transtorno, você não presta atenção. E aí a gente parte para a busca do diagnóstico e da medicalização.
precisa de um remédio, a gente não vai... E aí a gente vai caminhando de um jeito que vai ficando difícil resgatar vai ficando difícil. Os desdobramentos, eles vão deixando a coisa cada vez mais complexa, né? E às vezes a gente precisa do simples, o convívio. Meu filho não interage com ninguém, mas não interage com ninguém porque muitas vezes ele está interagindo sozinho e ele com a tela já está se bastando ali. Exato. E aí não consegue estabelecer. E o quanto que nós precisamos ficar atentos. E o quanto que é difícil isso, porque nós temos filhos adolescentes, né? Você tem a Júlia e eu tenho 2 meninos, de 12 e 14. E a gente atende, né? Adolescentes, crianças. O quanto hoje é difícil, eu me solidarizo com os pais, eu entendo que é difícil colocar esses limites, estabelecer alguns critérios dentro de casa, né? Horários, porque hoje o jovem é muito conectado às ferramentas tecnológicas, à tela, a jogos, né? O quanto que os jogos ganharam potência nos últimos anos, né? De um tempo para cá, e o quanto isso atrai, seduz e conecta eles na tela de alguma maneira. E aí você atende jovens, crianças, que vão dormir 1h da manhã porque estão no celular, que levam o celular para a cama, né? E às vezes os pais não estão percebendo isso. A criança está no outro dia irritada, ou fica muito sonolenta na escola, não produz, né? Aí você vai ver, você vai investigar como é que está a rotina, vamos cair na rotina, você vê que tem ali componentes, né, da família, onde não tem horário para dormir, pode dormir com o celular debaixo do travesseiro. Então, assim, isso tem repercussões, né, que depois que você começa a trazer para os pais, né, o quanto que isso não pode passar batido, horário de sono, mais ou menos, horário de tela, né, a rotina com a família, né, de horários de refeições, o quanto que são importantes algumas coisas que eram para ser naturais e hoje não são mais. As famílias estão mais caóticas numa organização por conta disso, né? Às vezes tem um trabalho home office do pai e da mãe, antes os pais saíam, então muda, é uma série de mudanças que esse jeito contemporâneo de viver vem trazendo, e que não é também aqui a gente ficar, é melhor antes, não é isso. A tecnologia veio para ficar e é maravilhosa. A questão é como isso impacta no dia a dia, na saúde mental, na rotina, né, no desenvolvimento dos jovens, e é importante a gente falar disso, né, porque muitas vezes os pais, principalmente, não têm a noção de quanto que a rotina e dosar a tecnologia também pode trazer benefícios, às vezes mais do que um remédio. Às vezes não se trata de dar remédio para alguém, né? E é muito isso. E muitas vezes a forma do como vamos conseguir isso. Porque exatamente, como pais, nós sabemos de tudo isso. A mesma coisa, um dia uma amiga falou, eu já sei, eu vou na nutricionista, ela já falou, eu tô acima do peso, eu vou ter que diminuir. Como eu vou fazer isso? Exatamente. Eu preciso. Né? A gente está em excesso com algumas coisas, como nós vamos dosar é a grande questão. E é a grande... Quando eu falo que não é um trabalho sozinho, ir lá no médico e a gente vai arrumar um remédio, ele vai dormir mais cedo, envolve muita dedicação, muita conversa, principalmente por conta até da formação do sistema cerebral dos jovens, da configuração de um cérebro em formação. Como é que nós vamos ajudá-los a ter essas estratégias de conversa, de negociação, de, às vezes, imposição sobre algumas questões que, se não conseguem ser regularizadas numa constância mais, vai trazendo muitas consequências num curto espaço de tempo. E às vezes a gente tem essa noção, e muitas vezes, mas ele ficava no celular quando era pequeno, porque eu não tinha com quem deixar, eu tinha que arrumar minha casa, então ficava, e aí isso vai ser... E nós não vamos tendo noção do quanto isso vai criando uma constância para progresso, assim, de tempo, de falta de rotina, não consegue mais entregar os trabalhos, não consegue mais acordar. Exato. Fica sempre... E pensando nisso, até teve quando eu estava... Logo depois que eu fui mãe, eu senti muito falta dessa história da rotina, assim. E a TO trabalha muito com a rotina. O doutor Ivo mesmo, preciso te encaminhar uma pessoa, porque não está conseguindo organizar a rotina. Então, a rotina acaba sendo também um
uma ação, assim, e às vezes eu brinco com as pessoas, eu falei, e como nós vamos organizar a rotina? Eu preciso da sua ajuda, porque é uma proposta que vai precisar mudar algumas situações ali de que já se criaram os hábitos, porque depois que já cria, eu só durmo depois, quando tá todo mundo saindo, eu tô dormindo, aí eu durmo, aí liga pro doutor Iva, eu preciso de remédio, eu não tô conseguindo regular o sono, e aí é o que você falou, como é que o remédio entra numa rotina que não tem horário certo para tomar? Porque é muito sério quando a gente tá falando dessas questões também medicamentosas. Com certeza. Com certeza. Não é? Porque às vezes o remédio entra num lugar, né? As pessoas buscam uma ajuda, uma medicação para resolver um problema, mas que elas não tenham que mudar a rotina que elas estão, né? Que é o que você falou. O ritmo, vamos rever o ritmo, vamos tirar essa atividade aqui para você descansar melhor, né? Às vezes as pessoas não querem, ou não conseguem, ou os dois, abrir mão de mudanças práticas, né? Uhum. E tem a ideia de uma medicação, por exemplo, para cumprir um papel de forçar ali, dormir de alguma maneira, eu preciso dormir de qualquer jeito. Que, assim, tudo bem, o remédio pode ter um papel temporário ali, mas não como uma solução para o resto da vida, né? Porque a gente começa a inverter os processos e o remédio começa a ocupar um lugar problemático, né? E até pensando nisso, eu até fiz esse livrinho aqui, olha aí. O Rô e a Tina. O Rô e a Tina. Em As Aventuras da Vida Diária, que foi uma proposta de que o slogan é ter rotina é ter roteiro. Acho que a rotina não deve ser uma coisa fixa, engessada, mas ela requer um roteiro. E nessa questão do roteiro é que eu tento ajudar as pessoas que chegam até o meu encontro, principalmente assim, como você estava falando, muito tempo de tela. Será que dá para ficar 1 hora de tela e 1 hora sair, fazer uma caminhada, voltar? Quem mora em prédio, descer, sair daquele ciclo que fica. Será que dá para um dia, ao invés de ficar tanto tempo só no jogo, fazer algo que enriqueça sensorialmente de algum jeito, e é muito transformador. Pode parecer uma situação não muito importante, mas se você está num momento que você está se dedicando para alguma coisa e você de repente não está conseguindo evoluir ali, você dá uma volta, onde você estiver, se você mora em casa, vai no sol, mexe com a cachorra, volta, você já consegue ter outros estímulos. Eu procuro ser muito, muito atenta, muito curiosa com o quanto de recursos a pessoa tem ali ao seu redor e que não aproveita, não consegue chegar, explorar aquele espaço que tem. E as famílias vão ficando, ou porque às vezes é filho único, no meu caso eu tenho uma filha só, e aí a dinâmica do dia, algumas já vão ficando numa idade que vão ficando sozinha, e aí ficam entediadas, porque só querem, se tira o celular, não tem mais o que fazer, e nós precisamos de verdade ensinar essas pessoas, essas crianças, essas famílias que têm muitos recursos, que não precisam ser só isso. Exato. Né? Estabelecer uma rotina de autocuidado. Quantas vezes a gente mesmo se desconecta da gente por conta da correria. Então, quando nós pensamos nesse encontro, nós falamos muito sobre essa questão da rotina como um roteiro de autocuidado para promoção de saúde para nós. Então, nós vamos mesmo nos percebendo quanto tempo, às vezes, a gente está na tela, quando aparece aquele relatório, em alguns telefones aparece quanto tempo você ficou na semana. Você olha, você fala, meu Deus. É impressionante. É muito tempo e são tempo que poderia estar fazendo outra coisa, lendo com a criança, e a gente vai ficando conectado. Existe, eu brinco com a minha filha que existe uma galera gigante fazendo de tudo e passando noites em claro para te prender ali cada vez mais. Mas eu acho que é uma luta, né? É uma luta muito difícil, e eu acho, é um palpite, uma ideia. Eu acho que isso só vai ter algum tipo de mudança pela consciência do ser humano, das consequências disso a médio e longo prazo. É que eu acho que ainda a gente não está colhendo ainda o que virá disso. Eu estou dizendo do ponto de vista prático mesmo, sabe? Porque quando você fala, ficar 1 hora aqui, a tecnologia e o poder sedutor que tem
os estímulos luminosos, né, de dopamina, de questões neuroquímicas, isso é comprovado, né? Te estimula, te excita e te faz muito mais ficar conectado a uma tela, a uma série ou um jogo, do que sair pro jardim, pisar na grama ou sei lá, jogar bola. Então. E hoje cada vez menos as crianças fazem esporte. Tô comparando até com a minha época. Você vê menos as crianças na rotina. Eu vou pro futebol, eu vou... bem menos do que antes. Então isso começa a tomar já conta do dia a dia, do fazer dos indivíduos. Mas eu acho que quando começarem a sair ou estudos, ou estudos mesmo, mas comprovando talvez algumas coisas, né, de como isso afeta a saúde, o impacto que isso tem na saúde mental, né, na saúde física, enfim. Talvez a partir daí o ser humano começa a se conscientizar que a tecnologia tem que ser uma ferramenta, que ele tem que domar a ferramenta e não ser dominado por ela, que é o que está acontecendo hoje, né? Hoje a gente vê isso e é difícil mesmo. A gente pega o celular, se você quiser ficar lá 2 horas, você fica se divertindo, vendo coisas interessantes, outras mais para passar o tempo e fica. Porque a velocidade dos estímulos e a sedução é muito grande. E hoje eu vi essa semana saiu, acho que você deve ter visto, a questão das IAs, Sim. De como já tem repercussões, porque como traz o conteúdo pronto, como isso pode afetar a médio e longo prazo funções cognitivas que deixam de existir, que é o passo a passo, né? Exatamente. Passo a passo não vai existir mais com uma IA que traz tudo pronto. Exatamente. Tá, isso pode ser legal? Claro que pode, para algumas coisas. Mas será que esse modus operandi, se for só isso, qual o impacto que isso irá trazer a médio e longo prazo, né? Cognitivamente falando, memória, funções cognitivas, né? Repertórios, isso de alguma maneira vai ser afetado e talvez aí o ser humano começa a cair a ficha, né? Eu acho que vai ter que ser por essa via da dor ou da consequência, né? Você falou uma coisa muito engraçada, porque eu fui na banca de revista e eu queria comprar uma revista de receitas mineiras, por conta que eu estou acompanhando. Na banca? Na banca de revista. É pré-histórica, você tá... Mas era assim, uma senhora mineira e queria voltar a cozinhar. Isso, assim, de novo, a TO vai tendo esses papéis, né, de resgate de algumas essências, né. E eu queria o passo a passo, né, porque acho que com o envelhecimento é previsto um declínio cognitivo. O que a gente tem já antecipado é que pode ter um declínio cognitivo de pessoas muito jovens e que não, né? Mas o que me chamou a atenção na banca é que todas as capas de 90% das revistas super interessante, isto e outras, era sobre inteligência artificial. Assim, eu falei, onde tem receitas mineiras? Não, tudo era inteligência artificial. E aí vai criando esse jeito de igual, não vamos mais fazer o resumo, põe lá no chat e tal, Exato. Que você já tem pronto. E como que nós vamos deixar de fortalecer nosso funcionamento cognitivo, de sensações, de preservar memórias? Mesma coisa as fotografias, a gente fica o tempo todo fotografando. Quantas vezes a gente olha, de repente até lembrar pra gente de ver fotos do ano atrás. Exatamente. A gente vai sendo lembrada, exatamente. Mas eu não lembro, eu estava aqui. E a gente vai vendo a desatenção já com crianças da faixa dos nossos filhos. Não lembrava. Não, exato. Mas a gente estava lá semana passada. Como é que a gente vai tomar essa consciência? É um momento e talvez a gente não precise pagar para ver o que está sendo anunciado, né? Porque algumas condições da gente quebrar o ciclo dessas pessoas que vão fazendo de tudo para nos manter conectadas, eu brinco às vezes, falo, eu vou quebrar com o esquema desses pessoal. E você precisa me ajudar, filha. E aí precisa ter muito, muito diálogo para ir, primeiro, de nós termos alguns exemplos, né? Porque não adianta a gente também querer mudanças, especialmente das gerações mais novas, nossos filhos, se a gente também não tiver uma consciência do que a gente pode propor, de como a gente pode propor. E é um desafio grande. Por dar muito trabalho, às vezes, as pessoas vão se esquivando. Vão se esquivando porque não é do dia para a noite.
E cada vez mais, você falou da questão do diagnóstico, né, que é um tema complexo hoje, eu acho que primeiro tem algo inerente, né, aos dias atuais, que é a busca de nomes, né? Então, quando a gente nomeia algo, a gente define, e essa definição pode trazer uma certa clareza, uma tranquilidade, ou um direcionamento. Porém, quando se busca o nome do diagnóstico, a partir de alguns sintomas, a gente sabe que no campo da saúde mental isso é muito complexo. Porque primeiro o diagnóstico pode estar num lugar de justificar e de explicar algumas coisas, né? Que para a pessoa, entre aspas, é melhor estar ali no diagnóstico do que ter que se deparar com algumas coisas que são dela, que não teriam um diagnóstico, né? A gente sabe que isso existe, né? E os desdobramentos disso também são problemáticos. E hoje, por exemplo, a questão da desatenção ou da dificuldade de ter foco é uma queixa muito comum, seja em adolescentes ou crianças que são trazidas pelos pais ou de adultos. E aí a queixa muitas vezes eu não consigo manter... Mas na hora que você começa a aprofundar o olhar, a pessoa não tem nenhum comprometimento sério, né? Não tem os sintomas que configuram o TDAH. Ela, na verdade, quer uma performance de uma máquina. Ela quer manter a atenção 3 horas seguidas. Então, assim, o nível de autoexigência, de idealização, de performance, de o que é ter uma atenção, produzir e tal, a régua subiu muito também. Então, as pessoas ficam se baseando por isso. E aí, quando elas não atingem, elas têm TDAH. Né? Um exemplo. É claro que o TDAH ele existe e é legítimo de ser tratado. Mas muitas queixas vêm daí. Ou de uma insatisfação, ou de balizar os sintomas a partir de alguns traços e de se apegar naquilo. Igual o TEA. Às vezes parecem pessoas adultas no consultório, eu acho que eu tenho... Porque o barulho me incomoda. Porque eu não posso sentir o sabor de um certo alimento. Porque eu sou socialmente... E você vai ver, precisam ter critérios bem estabelecidos desde a infância, né? Do desenvolvimento, e a pessoa não tem aquilo. Só que aí o papel é muito mais, às vezes, desconstruir diagnósticos, que é o que a gente estava falando antes, né? Precisa ter muito cuidado com o diagnóstico, ser feito de forma criteriosa, cuidadosa, porque às vezes você afirma um diagnóstico, a pessoa carrega aquilo pro resto da vida. Imagina um diagnóstico equivocado, a pessoa abraça o diagnóstico, é tratada, entre aspas, e aquilo tem desdobramento, a gente sabe que tem, né? E hoje, eu acho algo que a gente precisa falar, né? Essa questão do TEA, como também está complexa, porque o número de diagnósticos aumentou, as ferramentas se ampliaram, sim. Só que a gente sabe também que isso hoje pode ser feito de uma maneira muito complicada, né? O diagnóstico rápido, entra numa fila ou numa clínica que tem trilhões de terapias, né? E que a criança é inserida, adolescente, muitas vezes não tem aquele diagnóstico de verdade, e os desdobramentos que isso vão tomando depois, né? Então, acho que essa questão é muito complexa hoje. A questão do sensorial, do apego ao nome, né? Da necessidade de se apegar aos nomes, e das repercussões disso na saúde mental, né? Como um todo. Você falou numa questão aí muitíssimo importante. E porque eu acho que há uma preocupação sobre tudo isso, assim, que embora essas questões de diagnóstico, elas vão sendo, especialmente na infância, que teve, né? Se a gente começar a ver, tem uma clínica de integração sensorial AB em cada esquina. Em cada esquina. Ampliou muito. E ampliou de um jeito que eu preciso... E essa urgência do diagnóstico volta no que nós falamos anteriormente. Eu preciso do diagnóstico porque aí eu vou lá no convênio, porque aí eu vou brigar, e aí entra também na judicialização. Exatamente. Que aí exige que a pessoa que recebeu o diagnóstico de um TEA... TDAH, vai compor uma nova programação aí que já está estabelecida pelo
pelos serviços públicos, pelos serviços particulares, convênios, e gerou uma máquina assim mesmo, gerou uma burocratização também de tudo, então, né? eu venho, aqui está a liminar, meu filho vai precisar. E o que me chama atenção nisso tudo é que aí a gente vai deixando a criança e o que ela tem de potência escondido. Exatamente. Nós vamos focando e dando muita luz para o problema. Concordo. E fica muito difícil, porque muitas vezes eu brinco quando fala da rotina, que às vezes chega, tô sem rotina. Mas aonde a gente vai buscar espaço para potencializar aquilo que a criança tem de melhor? Exato. E nós vamos focando, porque ela não, o que ela consegue, o que ela gosta. Vamos valorizar isso, vamos dar mais experiências para aquilo que ela gosta. Quando vai ficando mais velha, assim, a criança, né, vai chegando 10, 12 anos, às vezes elas têm muita dificuldade de dizer o que elas gostam, um empobrecimento muito grande, porque parece que ficou focada, porque ela já chega apresentando, ela tem tela, mas eu falo, me conta o que ela tem, o que ela gosta, o que ela gosta de comer. Será que um dia a gente pode sair? Ela consegue pedir o que ela quer num restaurante? Você decide por ela? Então, o diagnóstico ele vai meio que evidenciando o déficit. E eu tenho sentido que cada vez mais nós estamos mascarando as potências dessas crianças, desses jovens. E não estamos tendo espaço para sonhar junto, para projetar aquilo que tem de habilidade, aquilo que para ele tem mais fácil. Se gosta de desenhar, se gosta de escrever. Por que a gente não se envolve nisso? As dificuldades vão existir, né? Acho que nós temos nossas sensibilidades, nossas desorganizações, nossas desatenções, mas tem algo em nós que nos move para conseguir dar conta das nossas próprias deficiências, com entre certeza. Aspas. E eu tenho sentido cada vez mais que não está tendo espaço para projetar sonhos, sabe, seja no futebol, eu adoro jogar, então como é que nós vamos abrir espaço para essas potências? Porque nós estamos abrindo espaço, só não dá, ele tem que conseguir fazer isso. Calma, se a gente abre espaço para essas potências, nós vamos conseguir ir dando conta das deficiências, entre aspas, assim, porque elas têm em todos nós. Exatamente. Né? Então, eu tenho buscado muito, aonde tem o seu brilhar de olhos. Você gosta de cantar, você gosta de tocar teclado, nós estamos perdendo isso, nós estamos focando, não faz. Não nas potências, né? Não faz, não exato. Realiza, não suporta o barulho, exato. Mas ela suporta um monte de outras coisas. Exatamente. E se nós não oferecermos essa oportunidade, e eu gosto, assim, tem pessoas que, até muitas são encaminhadas por você, assim, que difícil sair, eu falo, nós vamos juntas, nós vamos comprar, você vai escolher, como é que é, porque às vezes, porque já tem o diagnóstico, não, deixa que eu resolvo, deixa que eu faço. E nós vamos deixando, só vivendo no diagnóstico do que falta. Fica uma marca, né, que encoberta, como você falou, potencialidades, que vai dando um tom muito endurecido para um cenário negativo, né? Para um cenário negativo, e a gente está deixando, então, nós estamos criando um pouco essa bolha, né? Eu acho esse tema muito interessante e complexo. Pra você ter uma ideia, eu lembro de uma situação aqui, mas existem. Hoje, com atendimento online, você acredita que tem pessoas que dão diagnóstico Sim. numa consulta online? Sim. Sim. Primeira online, já que tudo bem, online dá para você fazer muita coisa, dá para você ter uma percepção do indivíduo, mas assim, eu lembro de um caso que a pessoa passou e queria tá atrás de um diagnóstico de TEA, e na minha visão não era disso que se tratava, tinha uma fobia social, tinha um retraimento, tinha algumas dificuldades e tal, mas aí achou que achou um médico, enfim, isso. E aí numa primeira consulta o cara deu uma escala para ela preencher, e já deu um diagnóstico, um relatório e tudo, de TEA com uma mulher de 40 anos. Eu falei, mulher trabalha, enfim. E é muito complicado isso, porque é isso, tem uma praticidade, e se não tiver da parte do profissional um olhar cuidadoso, isso vai virando uma bola de neve, né? Porque o que a pessoa vai fazer com o diagnóstico, se é ou se não é, mas enfim, os desdobramentos disso, e como a coisa tem sido expressa, assim, né? Feita dessa forma, né? Papuf, e
É muito perigoso isso, eu vejo, como esse cenário, né? E de olhar só para o diagnóstico, como você falou, né? Parece que não tem nada mais ali, né? Nada mais ali. Existe um nome, pronto. Né? E às vezes vai trazendo esse incômodo. Às vezes até, de alguma forma, como eu falei, nós todos temos nossos dramas e dores da nossa vida, de como a gente se organiza, as duras penas. Eu vivo falando, às vezes não me organizo da forma, mas eu vou lutando. Mas porque eu tenho um caminho, algo que me regula. E é importante, enquanto terapeuta ocupacional, compondo com esses cuidados, encontrar algo que vai dando uma regulação. Se a pessoa já trabalha, às vezes ela está desconfortável com algum sintoma que ela está percebendo, e nossos corpos mudam, né, constantemente, e somos levados a algumas adaptações frente a algumas situações. Mas se a gente consegue informar sobre isso, buscar uma ajuda, que não seja só, já entendi, então eu tenho TEA. Pronto, agora... Mas a gente vai ter que se haver com que está desconfortável de algum jeito, Exatamente. E hoje, o que eu vejo no geral disso tudo é que o que às vezes atrapalha o desenvolvimento de algumas potencialidades é um aspecto rígido, inflexível. Acho que aí está no ar isso, né? De boa parte das pessoas, de crenças já, né, endurecidas, estabelecidas de algumas coisas, de algumas ideias, por exemplo, do diagnóstico, por exemplo, de o passo a passo de ser feliz, o passo a passo de enriquecer, essas coisas que a gente vê que tem hoje. As pessoas ficam muito influenciadas hoje por um modus operandi que vai dar certo, né? Ou carrega padrões, às vezes, familiares rígidos, endurecidos, tal, que inviabiliza muito a ampliação de repertórios cognitivos, né? De se permitir a experienciar coisas novas, né? E isso é uma inflexibilidade, vamos dizer, que eu às vezes atribuo à personalidade, às vezes tem um componente também de outro diagnóstico associado, mas estou dizendo isso tudo por quê? Porque acho que o engessamento de como algumas formas contemporâneas de pensar sobre a vida existem hoje também dificultam muito, terapeuticamente falando, que essa pessoa se liberte de algumas amarras, né? Amarras emocionais, amarras de padrões, de critérios aí estabelecidos, de como dar o passo a passo de chegar e conquistar as coisas, enfim. E acho que é importante isso que você está falando de as potencialidades, o que é da individualidade, o que é de cada um, né, da pessoa limpar a área e sair das fantasias, do que se espera dela, do que ela tem que cumprir como meta social, né, essas coisas que a gente sabe que as redes sociais às vezes levam no imaginário das pessoas essa busca de um ideal, né? E a coisa vai embora, né? E quando você tem um diagnóstico, aí a amarração fica completinha, porque, tudo é atribuído àquilo, né? E aí fica um engessamento e a inviabilização de melhora, né? E a comodidade, né? E aí, disso que você está falando, essa espera e esse diagnóstico, e especialmente, acho que eu tenho tido a impressão, assim, quem está entrando agora nos seus 20, 22 anos, tenho sentido essas amarras de uma forma precoce, que já veio de uma infância suspeitando que algo não estava indo bem ali, da família, e isso foi se estendendo para até pensar do que eu vou fazer com isso. Aí, quando encontro, eu tenho depressão, às vezes, um diagnóstico mais comum, assim. E aí eu aposto que tudo vai dar certo porque eu vou tomar o remédio. E aí eu torço, eu brinco e falo, mas não dá para só torcer para que tudo vai dar certo, porque essa coisa da patologização e a medicalização, elas estão engessando e formando, porque aí a questão, eu vou tomar o meu remédio, vai dar certo, eu falo, mas é uma parte só, qual vai ser a sua parte nesse tratamento? Exato, qual vai ser a sua parte para virar esse jogo? E tá tão empobrecido e tão difícil de acessar aquilo que a pessoa gosta, aquilo que ela tem prazer e facilidade de fazer que outros não têm, que talvez ali esteja um caminho para apostar.
Então, muitas vezes assim, não, mas vai dar certo, agora eu tô tomando meu remédio, tá, mas você quer mudar alguma coisa? E aí, esse engessamento de não, que nós já falamos, não quer mudar a sua rotina, não quer fazer algo por si dentro do seu autocuidado, e o seu autocuidado implica, e às vezes nós vamos nas delicadezas do dia a dia. Então, Exato. eu vou fazer uma caminhada, eu vou preparar meu café e vou comer na hora certa. O ritmo, quando eu falo de ter rotina, ter roteiro, estão muito atrapalhados, não tem as pausas necessárias, ou não se dá a dedicação de cuidar de si, de fazer um prato que gosta, de sair para comprar uma coisa que gosta, de ter uma ideia que pode virar uma proposta bacana de algo para seguir. Então, eu tenho sentido muito esse engessamento, esse empobrecimento de espaço. Tá um vazio que nós não estamos conseguindo, às vezes, identificar por onde nós vamos puxar essa pessoa para sua autorrealização. Hoje é um ponto que nas consultas eu procuro tentar despertar na pessoa o valor disso, né? Que a questão da medicação, muitas vezes, claro que é necessária, claro, ela vai... ajuda muito, só que é o que você falou, não é só isso. Muitas vezes a medicação é parte de uma melhora, de um tratamento, e que é isso, o autocuidado, a rotina, outras práticas que são do dia a dia, que exigem um movimento. Muitas vezes isso é muito difícil da pessoa conseguir colocar em prática, né? Ela pode até ter ideia, assim, vem na consulta 3 meses depois, você vê que não saiu do lugar, porque é difícil esse movimento. Esse movimento. Né? E às vezes eu vou junto, assim, eu falo que às vezes assim, mas você gosta do quê? Vamos tomar um café um dia? Você se arruma? Eu posso vir aqui na sua casa? Às vezes até a presença de um profissional na casa modifica um pouco a organização. Então eu vou lavar a louça, e são, como eu falei, as atividades cotidianas, elas estão muito acessíveis para nós, basta a gente querer arrumar um pouco de nós mesmos, assim, e onde vivemos, o que podemos fazer. Então, quando eu falo até da TO de fazer algo, às vezes surge uma proposta de algo que a pessoa tem habilidade, e daí que as atividades artesanais ou artísticas podem envolver um processo de retomada e de possibilidades. Então, tem pessoas que pintam, que desenham, que bordam, e abandonaram tudo isso frente a um diagnóstico, frente a um sintoma que impossibilitou. E como você falou, o diagnóstico da doença mental é um diagnóstico difícil, porque ele não está ali, né, igual a diabetes. Eu fiz o exame, minha glicemia deu 400. Ele não é resultado de um exame objetivo, assim, né? Ela é fruto do pensamento, do seu comportamento, das suas emoções, que vão caindo e que vão ficando num estado que vai necessitar desse trabalho que a medicação consegue regular os neurotransmissores lá e favorecer. O importante é a gente não deixar que fique só nisso. Exatamente. E nos CAPs, como é que tem sido o trabalho da TO hoje? Porque eu trabalhei em CAPs, né, bastante tempo. Eu lembro das oficinas terapêuticas. Eu lembro muito do trabalho da TO na reabilitação, como você falou, da autonomia, das pessoas que estiveram internadas muitos anos. Hoje o trabalho da TO está cada vez mais presente, né, dentro das equipes de saúde mental, assim, então, como é que está isso? Está tendo, na verdade, acho que até eu falei rapidamente do curso que eu fui dar aula lá na TO, 80% quer ir para a área da infância do TEA. Ah, é? É o boom da TO. A TO, e assim, poucas pessoas tinham conhecimento que a TO poderia trabalhar na saúde mental com essas pessoas. Os CAPs, nós temos, na verdade, 4 CAPs em Jundiaí, o CAPs Infanto-Juvenil, CAPs 2, CAPs 3 e o CAPs Álcool e Drogas. É uma rede muito potente, porta aberta, né? Então, você pode chegar e pedir um acolhimento no momento que você estiver sentindo necessidade, nos horários da semana comercial. E tem uma equipe multidisciplinar. Então, tem o médico, tem o assistente social, a psicóloga, a terapeuta ocupacional.
Mas os TOs têm fugido um pouco da prática, sabe? Nossos colegas, assim, meus colegas às vezes têm optado, às vezes, porque tem tido oferta desse trabalho da proposta do TEA, mas o TO está presente. E aí tem tido muitas oficinas, tem um projeto terapêutico individual, esse trabalho de rede que eu falei, difere um pouco do trabalho, às vezes, do consultório. Quem conhece trabalho de rede, da saúde pública, vai tentar levar isso para as práticas, assim, como é que tá? Preciso falar com o seu médico, eu preciso, né? Dentro dos CAPs, esse diálogo acontece, porque muitas vezes nós precisamos fazer uma reunião de rede para discutir aquela situação, porque tem a questão da família, tem questões de uma situação de vulnerabilidade ali, que nós vamos precisar cuidar e até extrapolar a saúde, junto com a assistência social. Essa pessoa consegue acessar algum benefício, ela precisa acessar seus direitos, precisa de uma rede mais protegida, porque tem sofrido violência, e a desorganização está causando também complicações para os vizinhos. Então, há um trabalho de campo muito, muito grande, porque os casos que têm chego são casos graves, tem chego situações que são muito desafiadoras para toda uma equipe, para toda uma rede, para todo, né? Existe hoje, acho que a gente começou falando sobre as pessoas que estavam dentro dos hospitais psiquiátricos, hoje há uma sustentação de não sustentar a internação, mas a gente tem leitos de retaguarda para algumas situações que são pontuais e necessitam de uma supervisão mais presente, principalmente nas desorganizações que comprometem a si mesmo e aos outros que estão junto. Tem 10 leitos no CAPS 3, que é uma internação de funcionamento que a gente fala de leito, para a pessoa poder receber os cuidados, e tem também no Hospital São Vicente. No São Vicente. Também tem. Para infância e adolescência, nós ainda estamos um pouco criando esse espaço um pouco mais legítimo, porque a única referência era o Hospital Universitário, HU, mas ainda está se criando um fluxo melhor para a questão da infância e adolescência. Na rede também tem as residências terapêuticas, tem um consultório na rua, além dos CAPs, e tem 2 unidades de acolhimento. Que a unidade de acolhimento também é um equipamento de moradia, mas para as pessoas com a questão do uso abusivo de álcool e outras drogas. Então, também é para 10 pessoas, é uma proposta de moradia, tem a unidade de acolhimento adulto e a unidade de acolhimento infanto-juvenil. Que os norteadores da entrada para esses equipamentos é o CAPS álcool e drogas adulto, e para o infanto-juvenil é o CAPS infanto-juvenil, que norteia a entrada para esse serviço. E tem um funcionamento dinâmico, diário, então promove o acolhimento e daí, pela escuta inicial, vai se encaminhar para os outros profissionais. Então, você precisa passar com o médico, você pode vir aqui todos os dias até melhorar essas situações que você está se sentindo perseguido ou muito desanimado, muito triste. Então, há uma dinâmica intensa para cuidar. E você falando da formação na terapia ocupacional, eu acho que aí também, na psiquiatria, na psicologia, eu falo por mim. Eu eu fiz residência no UFRJ, fiz 1 ano de psiquiatria infantil, mas eu trabalhei o tempo todo em CAPS, em hospital psiquiátrico, depois de saúde mental pública. E eu acho que essa experiência é riquíssima para a formação. Então, quando você fala do pessoal da TO que vai para essa, uma questão específica, do TEA, ou de trabalhar em clínica, eu acho que se perde muito também. Não estou dizendo que é um caminho impossível, mas acho que o contato com a saúde mental mais ampliada, da rede pública, com esses dispositivos, lidar com casos complexos, difíceis, enriquece demais a formação. Falo por mim, acho que tudo que eu passei, trabalhei no hospital de Paracambi, na época também da desativação, a partir da reforma psiquiátrica, nos CAPs, que a gente atende casos, como você falou, complexos demais, mas isso vai trazendo uma bagagem para que depois no consultório, claro, é um outro universo, mas você tem muito mais mão e ferramenta para lidar com casos difíceis. O indivíduo que é formado, às vezes, e já sai para uma bolha
ou já sai com uma formação restrita, ou ele vai fazer isso o resto da vida, ou ele vai ter muita dificuldade de atender casos que não são nesse nicho, né? Isso em qualquer área, né? Como foi psicologia, psiquiatria. E acho que cada vez mais a tendência é ficar segmentando, né, a formação. O especialista daquilo ali, tem que ter o especialista? Tem. Porém, o especialista só vai fazer aquilo, né? E na saúde mental a gente sabe que você vai trabalhar num consultório, vai chegar de tudo. A não ser que você feche o consultório e fale, não, vou atender só depressão. Ou eu vou atender só pânico. Vai chegar de tudo. E se você não tiver essa bagagem de formação com casos complexos na rede, que eu acho riquíssimo, eu acho que se perde muito, né? E você falando aí, eu tô... E vai trazendo E conforme nós temos essa base de viver essa questão, de poder ter acompanhado muito dessa reforma psiquiátrica, muitas pessoas hoje que tem, né, antigamente já poderiam estar sendo internadas de algum jeito, acho que a gente avançou muitas coisas, mas nós vamos enriquecendo nossa instrumentalização para acolher essas pessoas que chegam do consultório, porque você vai tendo uma profundidade maior dos danos que a doença mental vai causando dentro de um espaço, assim, da residência terapêutica. Eu convivo ali, sei como é quando alguém não consegue dormir, quando alguém está agitado, com pensamentos intrusivos, que não está querendo ficar ali, como é que desorganiza a família, e aí, quando eu comecei a falar de uma rede de pessoas que estão ali sustentando, e que muitas vezes se está dentro de uma casa, com uma família, como é desesperador, e nós não podemos ser rasos na profundidade que exige essa sustentação que está sendo apostado, vai dar certo, nós vamos conseguir organizar seu remédio, você vai ter um acompanhamento psicológico, você vai conseguir, né, acho que a saúde pública vai norteando um pouco, nós vamos conseguir fazer uma visita na sua casa, tem uma profissional que faz isso, que vai poder te ajudar, mesmo que você não consiga ir até ela. Então, muitas vezes a gente até estava pensando, né, como a gente pode cuidar dessas pessoas nessa complexidade que também estão chegando nos consultórios, né? Será que a gente consegue conduzir essa rede juntos? Porque vai na consulta, daqui um mês vai voltar, né? Como a gente vai apostando nesses profissionais que vão chegando junto conosco também. Exato. Não é? E uma coisa que você falou antes da gente começar, que é sair do campo da idealização também, né? Porque se a gente espera que um cenário esteja num ideal para começar, ou, né, que tem que ter aquilo para começar, eu acho que é começar de onde é possível, né? Do que existe, né? Porque hoje também existe isso, né? Talvez as justificativas para não ter um ímpeto de uma ação, né, de uma quebra, né, na rotina, enfim. Existem justificativas várias que é sempre no campo da idealização, né? E acho que é isso, a gente lida com a saúde mental e a gente sabe que não existe cenário perfeito, então não precisa esperar nada exatamente, mas é começar do lugar que é possível, né, e fazer daquele jeito, porque às vezes se espera muito isso, né? Ou algo perfeito, ou ideal, ou para começar, ou para logo desistir, né? E a gente sabe que no campo da saúde mental, ainda mais saúde mental, vamos dizer, raiz, né, pública, que está longe do ideal de recursos e de tudo que existe, eu acho que aí o profissional tem que se reinventar, tem que criar, tem que buscar formas de atuar, né, que está muito longe do ideal. Mas isso que é rico, né, também na formação, né? Com certeza. Às vezes a gente compartilha algumas situações e o fato da pessoa ter conseguido se manter sem ter tantas oscilações que vinha, de muitos altos, de muitos baixos, e não conseguir, já é um caminho, já é algo que a gente pode falar, sustentamos aqui, né? Eu fico, a terapia ocupacional exige muito essa reinvenção, porque eu preciso chegar com algo concreto, um fazer. Muitas vezes o meu instrumento não é só isso, né? Eu escutar com o ouvido para dentro, assim, da onde eu vou conseguir pincelar. Então no outro dia eu brinco que meu carro é um verdadeiro arsenal, que eu tenho tudo lá, desde linha, agulha, mosaico, peças. Você tira dali eu tenho que tirar dali alguma coisa que eu possa atrair atenção minimamente para a gente compor juntos e desbravando minimamente. Os passos são pequenos, mas nós não podemos
deixar passar essas delicadezas, né? De recursos que a gente tem no aqui e agora, da onde a gente começa. Exatamente. Né? E às vezes eu também me perco, eu falo, meu Deus, e agora? Eu preciso repensar qual vai ser, né? Já esgotei aqui, vamos partir para cá. Mas é uma busca que faz sentido para mim, porque eu sei que aí quando eu não sei, eu preciso procurar saber um pouco mais e vamos aprofundar. Olha, descobri que agora eu posso te ajudar nesse sentido e buscar essas traduções dos conhecimentos que estão aí para que a gente acesse, tenha um embasamento concreto de contribuir nessa. Então, obrigado, Camila. Foi muito bom te receber, conversar, trocar experiências, né?